Olá, jovem de UIC, que bom que você escolheu estar aqui hoje com o de UIC. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a lição de número 12, que tem como tema Quando Deus Desaparece. E aí, para nos ajudar nesse estudo, vamos conversar com Deus agora e pedir auxílio do Espírito Santo. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra para falar conosco. Que o Teu Santo Espírito, Pai, venha abrir nossos olhos e nos dar um coração de carne para nós entendermos e internalizarmos as lições do Senhor para nós. Oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E hoje eu estou aqui com minha família em Cristo, a Elisa, a Bruna e o Samuel, e nós vamos conversar sobre coisas muito legais. O que estava acontecendo na lição 12 é que, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, o povo de Israel se achou um pouco sozinho e abandonado. E aí, depois de tudo que eles passaram lá no Egito, e aí do que eles estavam vivendo ali no deserto, né, que eles saíram de um conforto total para alguns desconfortos que a vida no deserto podia trazer, e como Moisés estava demorando, eles se acharam então sozinhos. E aí, eles esqueceram das maravilhas que Deus tinha feito por eles ali, né? De abrir o mar vermelho, do maná caindo do céu, da coluna de fogo, da coluna de nuvem também. E aí, é nesse contexto que a gente está na nossa lição de hoje. E aí, eu gostaria de ir para a primeira perguntinha, que nós vamos pensar um pouco. Hoje, através do relato bíblico, nós também temos conhecimento desses milagres e de outros que o povo de Israel não tinha naquela época. Mas ainda assim, vocês acham que o ritmo acelerado do mundo atual nos atrapalha a conhecer o caráter e o amor paciente e misericordioso de Deus? Olha, eu acredito que isso pode acontecer sim. Hoje a gente vive em todo lugar, ainda mais se você tá já no ambiente de trabalho e tudo mais, ou até se tá na escola, enfim. Mas, do meu ponto de vista, né, a gente acaba ouvindo de todos os lados direções possíveis, falando assim, tipo, é você que vai fazer as suas coisas darem certo, é você que nananana. É irritante, eu acho irritante. E aí vai, né? Então vai a partir disso, né? Então é você que vai fazer, você tem que confiar no seu potencial, você tem que olhar, olha a sua energia, que nananana. Então, são muitas filosofias que a gente ouve por aí que sim, com certeza podem nos afastar de conhecer a Deus. E isso inconscientemente você fala assim, não, eu vou focar nisso, assim, 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 mas são coisas que, né, infelizmente podem nos levar para longe de Deus, né? Então a gente vê que tem o risco da gente ser o próprio Deus da nossa vida, né? Quando a gente não tem essa questão. E aí, o que é importante? A gente realmente falar, não é isso que vai acontecer. Quem que é o dono do meu trabalho? Sou eu? Não, é Deus. Quem que é o dono da minha vida? Quem é? É Deus. E do meu relacionamento? É quem? É Deus. Então, independentemente das circunstâncias, eu acho que isso é muito importante, porque a gente vive num mundo acelerado. A gente também pode falar assim, não, mas eu não vou ter tempo para fazer isso agora, entende? Eu não tenho tempo para fazer meu devocional agora, deixa isso para depois. E assim você vai indo nessa, e você vai achando que tá tudo bem e não tá tudo bem, e aí depois vira uma bola de neve, e aí, tô até com a luva para combinar com a neve, mas enfim, vira uma bola de neve, e aí você já viu, né? É problema, né? Muito interessante a colocação que a Liz colocou aí. E nós vivemos num mundo acelerado, né? E que se a gente não tiver um tempo para Deus, a gente perde nosso tempo. Então, por que a gente tem que ter Deus em primeiro lugar na nossa vida? Por que buscar Ele em primeiro? Porque o resto vai ser acrescentado. Então, por que a gente tem que tomar cuidado com isso, com as coisas aceleradas do mundo, para não perder o foco central? Porque quando a gente perde o foco do céu, as coisas banais dessa terra vão tomando lugar, a gente vai achando que não vou adquirir tesouros aqui. Mas o que acontece? O que a Bíblia diz? A traça e a ferrugem vão correr. Vai ter um fim. Os ladrões vêm e roubam. Então, o que a gente tem que estar em mente? Eu tenho que buscar meu pão de cada dia, preciso trabalhar, mas principalmente eu não posso esquecer do meu Deus. Porque aquilo que toma muito meu tempo vira o Deus meu.
Então, a gente precisa buscar mais ao Senhor. Porque nós precisamos conhecer Ele? Porque Ele é misericordioso e assim a gente vai entender que nós precisamos ser dependentes dEle cada dia, para tudo que a gente fazer. Lá em João, eu não lembro agora o capítulo, fala que sem mim, que Jesus, a gente não pode fazer nada, a gente não consegue fazer nada. Então precisamos dEle todos os dias. Não é só um momento, não é só um dia, é todos, constantemente. Porque quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai sendo mais semelhante a Ele, porque a gente vai contemplando a face dEle e a gente vai se transformando na imagem dEle. Então, por isso que é importante a gente não deixar as coisas do mundo, que é uma loucura, tomar o tempo e o lugar de Deus na nossa vida. Eu acho que também quando a gente fala sobre esse assunto, tem uma parte que a gente acaba se esquecendo, que é o ritmo desse mundo, né? A loucura desse mundo, ansiedade, preocupação, correria pelo trabalho, pelo ganha-pão, a gente acaba se esquecendo, né, de priorizar Deus. Por outro lado, tem um aspecto também muito triste, né? Como até a Elisa falou da neve, vou falar aqui um pouquinho de frieza espiritual. Porque quando a gente tem tudo isso em primeiro lugar, e aí pouco a pouco, né, Deus vai sendo negligenciado. Ah, mas eu estou com pressa para sair para o meu trabalho, eu tenho que pegar o ônibus, tenho que pegar o carro, tenho que buscar o filho, tenho que buscar a esposa, tenho que pagar a conta. E aí o único momento, né, pelo menos para quem é adventista, para quem guarda o sábado, é só o sábado. Mas como a gente estava comentando na lição que a gente falou sobre o sinal de Deus, né? Acho que até a Suzy falou o seguinte, que a preparação para o sábado começa no começo da semana, para que a gente possa ter esse encontro com Deus. Só que se esse encontro não for diário, não for intencional, não for relacional, o mundo acaba sufocando a nossa, né, a nossa vontade de estar com Deus, de buscar força nas primeiras horas do dia. Se você tem sua família, reunir sua família, se você é solteiro, fazer o seu culto de devoção a Deus. E as pessoas param de fazer isso, não estudam mais a lição da escola sabatina, não oram mais ao Senhor, não têm o céu, né, o pensamento celestial durante a semana. Então isso vai nos afastar do nosso amigo, que é a nossa principal força de vida espiritual. Então, quando nós nos demoramos para conhecer a Deus, e quando nós entendemos o caráter dele é muito diferente do nosso, porque ele é santo e nós somos seres pecadores. Mas quando nós habitamos ao lado de Deus, quando nós entendemos que Cristo, ele está ao nosso lado, né, oferecendo a santificação do nosso caráter, é aquilo que Paulo escreveu lá para os cristãos colossenses, vai fazer sentido para nós também. Cristo em vós, ou Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, nós não devemos permitir, né, que esse mundo, né, com toda a sua loucura, possa nos distanciar de Deus. Gente, muito obrigada. Ótimos apontamentos, ótimas percepções também. Aqui no dia de domingo, tem até um pedacinho que diz: as histórias dos israelitas nos ensina a ser pacientes enquanto esperamos por Deus e a confiar neles, mesmo quando não sentimos sua presença imediatamente ou não vemos suas ações claramente. E ali a gente está bem nesse contexto, né, que o povo de Israel não estava mais vendo Moisés, que era quem estava ali à frente o tempo todo, e Deus estava lá com Moisés. Então eles viam trovões, nuvens, mas o futuro deles, por mais que eles tivessem promessas, assim como nós temos, não estava claro. Igual nós temos profecias para o tempo do fim, a gente sabe o que vai acontecer, mas não exatamente como vai acontecer. E o povo de Israel estava assim, ok, vai acontecer, mas como? Então eles estiveram impacientes. E esse momento que eles tiram o foco de Deus, eles lembram da vida deles no Egito, como era, né? Tanto que eles partem para questões idólatras, e ali a serva do Senhor, ela nos diz que eles pediram para ser construído um bezerro de ouro porque era essa imagem que eles tinham lá no Egito. Então percebam que o mundo onde eles viviam afetavam eles diretamente quando eles
tiravam o foco de Deus. E isso é importante a gente ter em mente, porque pode acontecer conosco também. E aí eles acabaram misturando as coisas e Deus não se agradou. E aí, pensando nisso, a gente vai para a nossa perguntinha 2. Olhando para a história dos israelitas no deserto, o que podemos fazer hoje para evitar o sincretismo religioso, que é justamente isso, de trazer coisas que não agradam a Deus, vestida de algo religioso e colocarmos no altar do Senhor, acreditar que estamos adorando a Deus, como o povo de Israel estava? Muito pertinente, né, a pergunta que a Suzy colocou. E quando a gente vai para essa história, né, do povo de Israel lá no deserto, o engraçado, né, que na verdade não tem nada de engraçado porque foi trágico, mas o próprio Arão, né, quando ele fez ali o bezerro, ele tentou fazer meio que um ajuste, um conchavo, né? Ele falou, olha, estou fazendo bezerro, estou fazendo a imagem que vocês, né, queriam, mas ele diz o seguinte, amanhã vai ser uma festa ao Senhor, ou seja, era um culto supostamente a Deus, mas usando uma imagem, ou seja, era um culto, uma adoração vã. Era direcionada a Deus, mas não da maneira que ele pediu. Que eles tinham praticamente acabado de ouvir, não é? Ali a voz de Deus falando, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, mas eles permitiram que aquela multidão, que era aquela multidão mista, né, que saiu do Egito, influenciasse o coração deles, quando na verdade deveria ser o contrário. Eles deveriam influenciar os egípcios que saíram com eles para que eles também se convertessem de todo o coração. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não perca de vista aquilo que Deus já nos orientou. E a gente falando do contexto de um jovem adventista, nós temos a Bíblia, nós temos a vontade de Deus expressamente revelada em todos os sentidos. Só que algumas pessoas preferem, não é, usar um sincretismo, preferem a semelhança lá do povo no deserto, fazer algo para Deus, mas usando coisas que ele proibiu expressamente. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não quer dizer que nós não vamos nos envolver com as pessoas, nós devemos. Só que nós devemos refletir o caráter de Deus e que elas sejam transformadas também para que elas possam se unir a nós e adorar ao Deus verdadeiro. E não fazer o contrário. Nós nos convertemos ao mundo, só que como o irmão White diz, né, a conversão da igreja ao mundo não é força, é fraqueza. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso em relação a tudo, especialmente no aspecto da prática, né, que é a adoração ao nosso Deus. Eu até também vejo que, pensando nessa questão, existem muitas coisas que hoje em dia a gente pode falar assim, tá, mas hoje eu não tô com um bezerro de ouro aqui adorando a Deus, falando que é pra Deus, entendeu? A questão é, por exemplo, as filosofias que acontecem, que existem. Quando a gente fala assim, não é sobre Deus no centro de todas as coisas, sou eu no centro de todas as coisas, e você fala, não, então Deus vai fazer isso assim, 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 assado na minha vida. Teologia da prosperidade, pode entrar aí? Pode, estou usando o nome de Deus para conseguir as coisas. Não tá errado. Outra coisa, será que, como Samuel falou, será que eu tenho chamado as pessoas para o evangelho por causa de Jesus? Ou fazendo meios para que as pessoas venham, porque na minha cabeça, Jesus e nada não dá, entendeu? Não serve. Entende? A questão é, será que a gente, assim, será que até dentro da igreja a gente pode não estar pensando em algo nesse sentido? Pra gente hoje? Será que a mensagem de Cristo realmente ela é válida? Se ela for, beleza? Mas e se a gente, com as nossas atitudes, a gente achar que não é? O que eu quero dizer assim é, tipo, a mensagem de Cristo é suficiente. A gente não precisa fazer... Deus não precisa de marqueteiro para fazer as pessoas irem até ele, sabe? Quando ele estava com os discípulos, eles foram até Cristo por causa do encontro que eles tiveram com Cristo. Não por causa do que falaram, tipo, olha, Cristo, Senhor, eu quero que o Senhor use essa roupa, essa música de fundo vai dar um tchananã, as pessoas vão querer vir até o Senhor. Sabe, não teve nada disso, a mensagem de Cristo foi suficiente. E eu acredito que muitas vezes a gente pode acabar se deixando pensar assim, não fazer assim, porque assim vou conseguir atrair as outras pessoas, né? E aí, como o Samuel disse, aí fica aquela questão de, será que
eu estou convertendo as pessoas ou a forma delas de adorar a Deus não está me mudando e eu não estou fazendo como era para ser feito, né? É um assunto delicado, mas acontece. Então, eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né? E a gente fala assim, por exemplo, outra coisa. Vamos imaginar o que aconteceu. Vamos sentir aquele cheiro das ondas do mar onde Jesus estava. Vamos imaginar aquela cena. Quais tipos de aves estavam passando naquela cena? Será que a gente está focando realmente nisso ou a gente não está deixando influências entrarem no lugar onde não era para ser dito e era para focar em Cristo? Então, são pontos assim que eu acho que são interessantes a gente parar para pensar. E como que a gente pode fazer para evitar isso? É assim, conforme assim diz o Senhor. O que Jesus fez contra as tentações que Satanás fez no deserto com ele? Assim diz o Senhor. Não é meio termo, entende? Eu não acredito que Deus falou assim, não, nesse caso eu vou abrir uma exceção. Deixa assim, que eu entendo que assim as pessoas não iam também, né? Acho que assim pode ser. Não, com Deus não existia isso, né? E a mensagem para a gente hoje é o que o Sassá falou antes. A questão é Bíblia, Deus deu instruções para a gente. E a questão é, o que a gente vai fazer com essas instruções? Vai falar assim, Senhor, valeu, mas isso aí que você deu já para o século XXI já não funciona mais. Ou a gente vai falar assim, não, Senhor, realmente, o Senhor teve um povo remanescente, eu faço parte desse povo e aqui só é conforme assim diz o Senhor. Amém. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre aquela frase, os de verdade eu sei quem são. Já ouviram falar? Acho engraçado um pouco ela, mas tem a ver. Por quê? A verdade, ela liberta. E ela é totalmente diferente da mentira. A verdade, ela liberta e então ela não vai deixar você escravizado. Ela vai te libertar das garras do pecado, do mal, do secretismo, daquilo que te afasta de Cristo. E onde a gente vai encontrar essa verdade? Num jornal? Não. Num livro qualquer? Não. Na Bíblia. É lá que está a verdade. E se eu quero ser uma pessoa de verdade e buscar a verdade em Cristo, então eu vou deixar de lado as minhas vãs percepções, aquilo que eu achava que era certo, para aceitar a verdade absoluta que é em Jesus Cristo. O mundo, ele apresenta várias coisas que encantam a gente. O que a gente não pode deixar o mundo entrar dentro da igreja e também, principalmente, no nosso coração. Porque ele corrompe. As coisas de Deus são santas, são justas. E tudo que não é isso é mundano. E Deus fala que se o amor o amor de Deus, não estiver na gente, a gente vai ter o amor nas coisas do mundo. E vai fazer com que a gente se separe dele. Então, que a gente possa amar a verdade absoluta que está em Cristo Jesus. Porque esse é o caminho. Assim como Elisa disse, está escrito, viver somente da palavra do Senhor. E assim o homem terá vida e vida plena, em abundância, né? Amém, amém, amém. Vocês têm razão, e quando a gente pensa assim na idolatria também, é algo que a gente vê na Bíblia toda, que toda vez que acontece é algo que Deus realmente abomina, e é por uma razão assim, que é fácil de entender até, né? Porque a gente vê o tempo todo que Deus, ele quer se relacionar conosco, a ponto, né, de dar seu filho para morrer por nós, para que a gente pudesse viver com ele para a eternidade. Então, quando você ama alguém a esse ponto, que você quer se relacionar com a pessoa a esse ponto, não é bom você ver aquela pessoa largando tudo isso que você fez e falar, não, mas eu quero esse daqui, eu quero outro. Não é legal. E é fácil de entender o porquê Deus abomina tanto a idolatria. De fato, não é bom. E aí, vou te explicar um pouco mais sobre isso na dica de YC de hoje. Roda a vinheta, por favor. A dica de YC de hoje é o capítulo 28 do livro Patriarcas e Profetas, que é a idolatria no Sinai. E ali, na página 316, a gente pode ler o seguinte: Deus não dera espécie alguma de semelhança de si e proibia qualquer representação material para tal. Os grandes prodígios feitos no Egito e no Mar Vermelho destinavam-se a estabelecer nele fé,
como o ajudador de Israel, invisível e todo-poderoso, o único e verdadeiro Deus. Então, Deus fez tudo para nós, por nós, sem precisar mostrar a sua face. Nós não temos a necessidade de construir algo que possa criar uma imagem de Deus para só assim adorá-lo. Nós podemos adorar a Deus da forma que Ele nos pede, sem a necessidade disso. Na parte de quinta-feira, a lição trouxe algo muito legal também, que diz: geralmente é difícil restaurar a confiança quebrada. O plano da salvação, concebido antes das origens do mundo, foi a solução de Deus para reconstruir esse vínculo com a humanidade. Então, gente, percebam que Deus ele quer estar conosco para sempre. Então, escolham estar com Deus também, né? Deus ele é amor, ele é justiça. E ele leva muito a sério o relacionamento conosco, sabe? Toda vez que vocês escutarem alguém falando, não, Deus é fiel, ou quando vocês lerem Deus é fiel, lembrem-se disso. Deus quer um relacionamento conosco. Então, da mesma forma que ele é fiel conosco, ele espera que a gente se esforce também para manter essa fidelidade. E aí, pensando nisso e na conversa que nós tivemos no começo sobre o tanto de distração que nós temos hoje, nós vamos para a questão número 3, que não é bem uma perguntinha, pra gente, eu trouxe aqui para a gente listar 3 ídolos modernos e o que a gente pode fazer para não adorá-los. Mas, antes dos colegas começarem a falar o que eles trouxeram, deixa nos comentários aí também, participe com a gente, que aí talvez se a gente não falar alguma coisa, vocês deixaram aí no comentário, a gente pode ler, a gente pode crescer espiritualmente. É isso aí. Bom, eu listei 3 aqui e vou falar aqui os 3. Um deles é as redes sociais, que eu acho que toma muito nosso tempo. E ela é uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição. Porque com base a gente perder muito tempo nela, a gente acaba tirando os olhos de quem a gente deveria adorar. O segundo é o eu. Quando a gente... Quem foi o primeiro homem... O primeiro ser que se admirou demais? Lúcifer. Ele começou a se achar muito bonito. E o que aconteceu foi que ele quis se exaltar acima de Deus, com a formosura que ele tinha. Então, dos ídolos que a gente tem que tomar cuidado é o nosso eu. É claro que a gente tem que ter autoestima, se cuidar, se preservar, se alimentar saudável e tudo mais, tomar banho, etc. Mas a gente não pode deixar com que isso interfira no nosso relacionamento com o que a gente tem que adorar, que é Deus, né? E o terceiro é a perca de tempo. Aquilo que toma tempo da sua vida é aquilo que você gosta de passar. Então, se a gente perde muito tempo com coisas banais que não são eternas, a gente está perdendo o que é eterno. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu também coloquei alguns ídolos modernos. A gente pode entender, primeiro, coloquei o nosso coração, que também é o nosso eu, né? Como a Bruninha acabou de falar. A gente acabar se colocando numa posição de sabedoria. Eu acho que é assim. Eu sinto que é assim, a revelação de Deus pouco importa. Hoje em dia a gente tem muito cristão na igreja assim, né? O assim diz o Senhor está mostrando claramente o que aquela pessoa tem que seguir, claramente aquilo que ela não deve fazer. Mas a gente sempre coloca, mas eu acho, né, que é assim. Eu estava vendo uma vez um vídeo no Instagram de um pastor nos Estados Unidos explicando, né, porque que é um assunto polêmico, né, não vou mencionar aqui, mas aí eu fui ver os comentários e muita gente falando assim, eu acho, eu sinto, eu gosto, então sempre é o eu. A gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente, mesmo na igreja, estamos adorando a Deus, mas na verdade adorando o nosso próprio coração. Então isso é um problema muito grande, os nossos gostos, né, pessoais. E o segundo seria o celular, né, perder tempo com o celular, rede social.
A gente deve usar o celular de forma equilibrada, né, com temperança, para pregar o evangelho, sim. Mas, infelizmente, falo por mim mesmo, muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, no tempo e vê coisas que, na verdade, não deveriam ser vistas. Então, você tem que usar o celular, né, uma bênção que Deus colocou na sua vida, como uma forma de glorificar a Ele, né, e não ao contrário. E também vãs filosofias, né, ou seja, ideologias, ideias, posicionamentos que nada tem que ver com a Bíblia. Então, se você tiver o seu próprio coração, né, como ídolo, ele vai te levar por caminhos tortuosos, né? A palavra de Deus diz isso, né? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, aí você vai cair, né, nas ideologias desse mundo. Quando você menos esperar, você abandonou sua fé, porque você fez disso um ídolo, né? E tudo aquilo que é um ídolo vai tirar a sua e a minha salvação, a nossa vida eterna. Por isso que Jesus falou, vocês não podem servir a dois senhores. Ou o coração é totalmente entregue a mim, ou não. É na sintonia entre a luz e as trevas. Então, pegando essa questão dos ídolos modernos, a minha primeira, eu confesso que parece um pouquinho com a mistura do Sassá e da Bruna, tá? Mas é diferente, tá? Parece igual, mas é diferente. Que é a fama, os influencers. Hoje tá na moda, né? Na rede social. Ai, porque tem o influencer X, o Y. E tem influencer para tudo, né? Você pensou em um tema, tem um monte de gente para um monte de coisa. E por que eu acho que isso pode ser um ídolo moderno? Porque a gente quer influenciar todo mundo, né? Querendo ou não, é uma questão de, eu quero influenciar e tudo mais. Eu sei, existem influencers cristãos, muito bacana. Só que o que eu quero dizer é num todo. Você sendo cristão, sendo de comida, sendo de tudo que você quiser ser, a gente corre o risco, inclusive, né? Não importa o que eu quero dizer, podem ser coisas boas que você quer influenciar. Então, olha, rotina de exercícios, atividade física, nananana, legal. A questão é, será que a gente não está se perdendo nessa questão de querer ser um influencer? Eu não estou falando de pessoas que têm 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E eu peguei esse ponto porque tem tudo a ver com a minha área de trabalho, né? Então, acaba que eu linkei uma coisa com a outra. Parece meio perdida, mas tem a ver com o universo que eu trabalho, né? E assim, não é uma questão que, como eu comentei, para uma pessoa que tem 1 milhão, tem, sei lá, 500 mil seguidores. Não, no nosso dia a dia, na nossa comunidade virtual. Será que a gente não está se pegando muito sobre o que eu vou mostrar sobre mim, esquecendo de Deus? O que a gente conversou lá no começo, o seu trabalho é de quem? É de Deus. A sua rede social é de quem? É de Deus. Ok, você influencia, sei lá, não é necessariamente um conteúdo diretamente cristão, mas é alimentação. É para quem, primeiramente, o que você está fazendo? Então, será que a gente não fica muito nessa de começa a se vangloriar por conta dessas coisas, né? Então, usar essas coisas que Deus faz para você, né? Que você faz como influenciador para a glória de Deus também. Não é uma coisa que vai ser só sobre você, né? Não vai ser um recebido, assim, nossa, ganhei esse recebidos, que legal. Mas, tipo, não é sobre você, né? É legal ganhar recebidos? Acho que deve ser super legal ganhar recebidos, minha opinião. Não pagos, inclusive. Mas, assim, o que eu quero dizer é que não seja por causa de nós. Porque quando vira isso, se autocentrar, né? Eu só dei um outro nome para o que o Sassá disse antes e do que a Bruna disse antes, que é o eu, que é o coração. Mas, querendo ou não, hoje em dia isso é muito comum. Outra coisa, o dinheiro. Babado, mas é. A questão é, nenhuma dessas coisas aqui, exceto a última que eu vou falar, mas, tipo, nenhuma dessas é ruim, até influencer e dinheiro. Não é um mal em si, é um mal em si? Não, não é um mal em si. Mas a questão é como você vai utilizar isso? Por que você vai querer isso, né? Então, o dinheiro vale a qualquer custo? Vale se você, sei lá, fizer um ato assim indevido judicialmente? Vale a pena você fazer isso? Roubar alguém? Tá tudo bem se teu dinheiro por teu dinheiro? Não, não tá tudo bem. Elisa, você tá sendo exagerada, porque eu não faria isso. Tá bom, mas por que você faz então as coisas? Será que a gente faz por causa o dinheiro? Não, é importante ter, só para ficar claro. Eu sei que é importante ter, mas a questão é, será que o dinheiro não está sendo maior do que Deus na minha vida? Será que eu esqueci de que quem me provê é Ele? Porque, gente, se der um pau no banco, todo mundo aqui está sem dinheiro. Alguém guarda o dinheiro embaixo do colchão? Entende? Se acontecer alguma coisa, você perde tudo. A questão é reconhecer quem que está no controle da sua vida, entende? Quem que vai te suprir? Porque senão... E aí você perde todas as outras coisas lindas que Deus te deu, a sua família, essas outras coisas. Será que vale a qualquer custo? E a última é status. O meu status pode ser
status de relacionamento, eu não pensei nesse, mas pode ser também. Eu pensei mais no sentido de... para você ser descolado, você tem que ter a garrafinha da Stanley, mas de preferência de vários modelos. Você tem que fazer beach tênis, tá tudo bem. É legal fazer beach tênis, só que a questão é, você tem que ser tudo isso, né? Você tem que fazer X, Y, Z coisas, você tem que se vestir daquela maneira, né? Para que você seja uma coisa, né? E aí entra um outro ponto importante. Você vai falar assim, não, Elisa, mas isso é o gente do mundão que faz. Mas a atividade física é bom, não importa de qual lugar que você é, tá? Mas o que eu quero dizer para você que é crente, assim, você tem que ser desse jeito, tá? Mas por que você tá se vestindo dessa maneira? É para você falar assim, olha como eu sou linda, maravilhosa, com essa roupa linda que eu estou. Ou é porque você já tem a mensagem de Deus no seu coração e você quer se vestir para ele. Porque é muito fácil você falar assim, eu vou com essa roupa, vou postar, olha que linda que eu estou, super crente, super tudo. Mas por que você faz isso? É para ter status de crente? Pesado, né? Pesado, mas é isso, sabe? Eu não acho que Deus chama a gente para isso. Ele chama a gente para algo muito maior. E aí eu vejo o quê? Que é um problema de identidade. O status é você não ter pertencimento. O status, essa questão, tudo bem você querer ter a garrafa da Stanley, sabe? Não é esse o mérito da questão. A questão é, você não sabe nem quem você é. E você está querendo ir atrás dessas coisas. Falta identidade firmada em Cristo. Porque você pode fazer todas essas coisas assim, mas qual que é o motivo? O que te motiva a fazer? É você? Ou é Deus, né? Então, é o que eu falei. A gente tem que se importar com o nosso vestuário? Com toda certeza. Modéstia é importante, tudo mais. O que eu quero dizer é, a gente faz por causa disso, por causa de Deus, ou é por causa da gente? Pra gente falar assim, nossa, olha como eu sou crente. Então, eu acho que isso é importante. Perfeitos, amigo, as colocações. Eu estava esperando para ver se alguém ia falar, mas como ninguém falou, eu vou falar que é a ignorância, né? É um ídolo moderno, assim, longe de nós a soberba, mas nós vemos que, por exemplo, se você abre uma rede social sua, por mais que você siga conteúdos cristãos, conteúdos que te edificam, sempre vão querer te mostrar uma besteira. Alguém fazendo alguma coisa boba, às vezes alguém se machucando, às vezes alguém se mutilando para fazer os outros rirem, para ganhar interações, engajamento. Você vê também nas escolas as pessoas fazendo piada porque tiraram notas ruins. Você vê o tanto que as pessoas hoje se aplicam pouco no estudo da palavra de Deus, porque a inteligência e a sabedoria ela não é algo mais tão apreciado como já foi, né? A pessoa que ela é inteligente, que às vezes ela coloca aquela perguntinha, fala, mas a pessoa é chata, mas ela está incomodando. E nós vemos que, igual a Elisa trouxe, os influencers, pensa em quantos, no que eles estão falando, no que eles estão te influenciando a fazer. A própria rede social, ela se coloca de uma forma que ela vai querer fazer você passar tempo ali consumindo. E você está consumindo o tempo todo coisas que às vezes não te edificam em nada. E aí você fica ali porque é divertido, porque ali gera lá dopamina, e você tem aquela sensação de prazer, mas como a Elisa falou, você não tem uma motivação real para estar ali. Então, a ignorância, que é a falta de buscar o conhecimento e saber as suas razões e conhecer a sua identidade, ela tem se tornado um Deus moderno, sim, e tem sido muito apreciado, né? Tem uma charge que é muito comum, não sei se vocês já viram, que há um tempo atrás... a charge se passa numa sala de aula e há um tempo atrás o pai estava na escola com seu filho, né? O pai ou a mãe estava na escola com seu filho para saber por que o filho não estava tendo notas boas e conversando com o professor para entender isso. E a charge, passando, né, para os tempos mais antigos e mais modernos, estão questionando o professor por que o professor não deu ponto para o aluno, sabe? Então, essa questão da gente não aprender realmente, não entender realmente, ela tem se tornado um Deus pós-moderno muito apreciado e é algo que a gente deve ter cuidado. Então, amigos, maratonem os vídeos aqui do canal da GYC, por favor, se alimentem de Jesus, conheçam a Deus, conheçam a vocês também, como a Elisa trouxe, saibam as suas motivações para estar ali na casa de Deus, estar ali adorando, para que, como nós conversamos, né, o sincretismo religioso não seja parte da sua
adoração, né? Porque, como nós vimos, o povo de Israel em nenhum momento falou: não, faz um bezerro de ouro que a gente quer testar a paciência de Deus. Não. Eles estavam tão enganados, perdidos, que eles estavam achando que aquilo era normal. Então, busquem, amigos, por favor, conhecer a Deus. Acompanhe aqui semanalmente o comentário da lição para vocês aprenderem mais. Participem conosco. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigado, meus amigos, por estarem aqui. Obrigado você que assistiu também até agora. Se você assistiu até agora e estudou 7, comenta aqui para a gente 7, por favor. E nós vamos orar agora, tá bom? Ore conosco. Querido Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor deseja se relacionar conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a participarmos desse relacionamento, a dedicar tempo para o Senhor, a querer conhecer o Senhor cada dia mais, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, opere em nós o querer também, e que o Senhor nos salve, ó Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Nos vemos no próximo. Tchauzinho.